Bom dia, meus irmãos, que a graça, o amor do nosso Deus nos alcance nesta manhã, que mais uma vez Ele nos concede para juntos estudarmos a sua santa palavra. Gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, darmos continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, desta feita, já então adentrando agora nos seguintes capítulos, né? Capítulo 8 e, eu diria, demais capítulos, após, então, a nossa disposição e submissão de termos passado algumas manhãs estudando singularmente o Sermão do Monte. Então, quem está para nos apresentar em oração, o faça, e depois vamos voltar para o Evangelho de Mateus. Oremos. Amoroso Deus, grandioso Pai, mais um dia, Senhor, em nossa vida, apresentamos diante de Ti. E neste momento, Senhor, te suplicamos que o Teu Santo Espírito unja mais uma vez o nosso pastor José Cícero, como também, Senhor, as nossas vidas. Amém. Aumentando, Senhor, a nossa fé e também, Senhor, a certeza que Tu estás no controle de nossas vidas. Te suplicamos também, ó Pai, pelos pedidos deste grupo, e que também, meu Deus, conforta o coração daqueles que perderam seus entes queridos. Amém, Senhor. Derrama, Senhor, a Tua paz, o Teu amor, o Teu entendimento, e fica conosco, Senhor, segurando em nossas mãos, neste dia e eternamente. No nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós vimos acompanhando ao longo, como eu disse, de algumas manhãs, o Sermão do Monte, vindo verso a verso dos estudos, então, da palavra de Deus, ali registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Então, nós poderíamos agora, nesse momento, antes de adentrarmos singularmente para estudar esses primeiros, então, 4 versos do capítulo 8, dar-lhes uma visão, o que eu chamo, portanto, comparativa, entre o que acontece ali nos primeiros 3 versos, 5, 6 e 7, e depois, então, desculpe, não primeiros 3 versos, primeiros 3 capítulos, 5, 6 e 7, e então, o que ocorre a partir daí da conclusão do Sermão do Monte. Nós podemos, então, de alguma forma, verificar que o Evangelho de Mateus ele tem uma maneira distinta de escrever, como o caso de Lucas, de Marcos e João, especificamente porque Mateus ele põe os episódios de maneira ordenada. Então, um episódio dá, portanto, que a gente chama sequência para outros, e esta sequência nós podemos ver que é bastante distinta. Ele nunca, por exemplo, põe o material dos episódios ou os acontecimentos de maneira o que a gente chama ao acaso. Sempre há uma espécie, portanto, de vinculação. Isso a gente vê exatamente aqui na Bíblia Sagrada, diante desses fatos. Por exemplo, quando a gente termina com a percepção do Sermão do Monte, que aí se encontra especificamente nos capítulos 5, 6 e 7, você percebe exatamente que após isso daí, o que nos vai apresentar-se, se lá o Senhor estava, então, nos dando elementos da palavra de Deus, no que diz respeito como, portanto, Deus requer que as pessoas, então, vejam a Ele, poderíamos, então, dizer que aí nós teríamos os acontecimentos sobre a palavra de Deus, e agora, quando a gente chega no capítulo 8, a gente vê que, então, os acontecimentos têm a ver com os atos de Deus. Uma coisa tem a ver, portanto, com a palavra de Deus. A outra coisa tem a ver com os atos de Deus. Então, os capítulos, observem, mais uma vez, reitero, 5, 6 e 7, são acontecimentos que descrevem a palavra de Deus
E nós vamos, então, agora adentrar numa sessão que tem a ver com os atos de Deus. E aí, gostaria de que você já tivesse em sua mente esta percepção. O que há no capítulo 8? Os atos de Deus. Daí para frente, depois do Sermão do Monte, não há mais, portanto, o que a gente chama do reclamo de Jesus abordando a palavra de Deus, mas agora ele vai agir, demonstrando exatamente que nem só de audição, de sermão, a igreja vive. A igreja precisa ser tocada, a igreja precisa assumir seu papel, portanto, como agência que apresenta aquilo que aprendeu, aquilo, portanto, que recebeu do Senhor. Então, Mateus é muito enfático nesse aspecto. Portanto, capítulo 8 em diante, nós teremos todos os atos de Deus em prol dos seres humanos. E no capítulo 8, eu gostaria de fazer aqui uma relação do que nós vamos encontrar antes de nos debruçarmos para o estudo dos versículos 1 ao 4. Nós temos, então, aqui a cura específica exatamente de um leproso, do capítulo 8, versículo 1 ao 4. Nós temos, então, primeiro esta sessão. Aqui, nesta sessão, nós vemos, então, Jesus tocando aquilo que era considerável imundo, intocável. O leproso, portanto, era alguém que tinha, por ordem social, um banimento da sua relação com as demais pessoas. Ele não era então, indivíduo da sociedade, era alguém que estava banido dela. Então, para tocá-lo, para se aproximar dele, era necessário, portanto, que se quebrasse a lei a qual, portanto, proibia que alguém tocasse em um leproso. E a questão aqui é muito enfática, porque o que, então, havia sido ensinado pelos rabis, o que as escolas rabínicas, então, introjetaram na mente dos judeus, que alguém que tivesse, portanto, tal doença deveria ser alijada da sociedade, não poderiam dele se aproximar nem tocar-lhe. Então, como essas coisas poderiam ser resolvidas? E aqui nós vemos, então, este homem que, de alguma forma, todos guardavam distância dele, todos os homens, portanto, afastavam-se dele e, de alguma maneira, nós temos aí, portanto, o próprio personagem, talvez escondendo-se em suas marcas, do ponto de vista, portanto, de que aquilo que se tinha sobre os braços, das chagas trazidas, então, pela lepra, Jesus teve pena dele e o amor de Deus o alcança. Então, os primeiros 4 versos, nós temos este episódio registrando, portanto, o intocável sendo tocado, a lei sendo quebrada. E que lei? Isso nós precisamos, portanto, adentrar. Avançando um pouco mais, dos versículos 5 ao 13, nós temos aí, portanto, a cura do servo de um centurião. Se olharmos do ponto de vista, portanto, da mesma compostura judaica, iremos entender que o centurião, por ser um gentio, por ser alguém que era, portanto, distinto da ortodoxia, então, judaica, aquilo que poderia dizer que os judeus tinham, portanto, uma compostura para com o estrangeiro, com uma seguinte percepção, que o estrangeiro não passava de um combustível para o fogo eterno. Em outras palavras, não se podia dar abrigo, não se podia dar, então, atenção, não poderia, portanto, tocar-lhe, igualmente como que um leproso não físico, mas um leproso, portanto, intelectual, do ponto de vista de que não podiam se aproximar do santuário, não podiam, portanto, ter acesso a qualquer coisa que fosse, portanto, reservada aos judeus. Isso implica dizer que a cura que Jesus realiza no servo deste Senhor, e em razão da fé deste Senhor, é uma evidência do que se quebra, portanto, com o Evangelho.
que o evangelho é aglutinação, que o evangelho é união. Os atos de Deus aqui, assim como em relação ao leproso, em relação ao servo do centurião, demonstra que Deus, então, veio quebrar todas as regras que os homens estabeleceram com o objetivo de se distanciarem, então, do próprio ser humano. Aqui nós vemos, então, o amor de Deus indo em direção para auxiliar a quem os homens haviam, portanto, detestado, visto, portanto, alguém como escravo e como alguém despido de qualquer amor de Deus. A partir, portanto, do versículo 14, 15, há uma outra cura, mas ela agora é mais íntima. Temos aqui a cura, portanto, da sogra de Pedro. E neste aspecto, este milagre tomou, então, lugar num ambiente bastante humilde, num ambiente bastante particular, num ambiente, portanto, aonde estava dentro de um círculo de uma família, implicando, então, dizer para você e para mim que não importa se as claras ou, então, as escondidas, do ponto de vista, portanto, de ausentar-se do olhar das pessoas, o Senhor enxerga os nossos sofrimentos. E ele, portanto, a semelhança do que fizera com o leproso, da semelhança do que fizera, portanto, com o servo do centurião, ele sai ao encontro daqueles que realmente reclamam a sua bênção. Então, os versículos 14 e 15 podem nos trazer, portanto, esta visão do amor de Deus também para estas intimidades de família. A partir, portanto, dos versículos 16 e 17, nós, então, encontramos todo tipo de doenças que aqui, ou pessoas doentes, que são colocadas para que Jesus pudesse trazer-lhes, então, eu diria, o sossego, a paz e a cura, não importando, portanto, se isto ocorria no início de uma manhã ou no final, portanto, da tarde. O fato é que para o Senhor Jesus o tempo não importava, mas exatamente o que nós vemos aqui é o puro e universal amor de Deus na ação de Deus em prol, portanto, destes acometidos de todo tipo de doenças. Jesus aqui não rejeita ninguém. Em outras palavras, para ele não havia incômodo em relação se fosse pela manhã, se fosse à tarde ou à noite. O importante aqui era que qualquer ser humano que pudesse vir a ele, em qualquer, então, situação, ele poderia, portanto, fazer com que saísse abençoado, transformado, porque Deus ama. Nos versículos, então, 18 ao 22, há uma, então, reação aqui apresentada por os escribas, né? Em face, portanto, desta situação de rejeição e de reação, aparece, portanto, algo neste capítulo que não tem a ver especificamente com o milagre, mas tem a ver exatamente com o milagre da personalidade. As pessoas, a partir, portanto, do olhar dos escribas, estavam aqui identificadas. Aqueles que, de alguma maneira, precisavam que a sua consciência pudesse ser modificada. O milagre, portanto, de uma transformação de personalidade, de olhar, portanto, os outros e moverem-se em direção a Jesus sem preconceitos. A menos que, então, o milagre da transformação ocorresse, não poderiam se aproximar de Jesus. O desejo de ir, mas de algum modo, de alguma maneira, o escriba, portanto, havia esquecido que a devoção à lei, antes, porém, precisa existir devoção a Cristo Jesus. A sua devoção específica, de algum modo, era exatamente uma contradição das coisas que, então, Jesus havia ensinado. E deste aspecto e deste ponto de vista, esses versos do 18 ao 22 evidenciam para nós que, então, aquele estrito cumprimento da lei não significa, portanto, que esta pessoa esteja, de fato, fazendo a vontade do Senhor. Desse ponto de vista, é necessário que atentemos que Jesus, então, neste ponto, ele viu que, então,
Cristo não era um inimigo da lei, e ele viu que Jesus, não sendo o inimigo, era o seu amigo. Mas ele precisava mudar a sua personalidade, a fim de que, então, pudesse não ver ali um oponente, mas alguém que estava disposto a, então, transmitir amor de Deus, viver o amor de Deus e levar, portanto, este amor àqueles que ainda não haviam conhecido. Deste ponto de vista, o escriba aparece aqui, nestes versos, fazendo-nos lembrar que o Senhor também faz milagre em nossa personalidade. Não apenas os aspectos de doença, não apenas os aspectos, portanto, das mazelas que o diabo trouxera para esta terra, atingindo a todos nós. Nos versículos 23 ao 27, há o milagre aqui, ó, do que nós chamamos, portanto, da calmaria diante de uma cena de tempestade. Jesus, portanto, aqui se levanta, conduz, portanto, as ondas, elas estavam quase a engolir aqueles que ali se encontravam. Jesus, portanto, põe-se como sendo Senhor das coisas naturais, demonstrando para você e para mim que não importa se sejam coisas que a medicina dissera não há solução, se sejam coisas que a natureza nos assusta, o Senhor dos mares, o Senhor dos céus, o Senhor da terra, o Senhor, portanto, da cura, diz para você e para mim, a partir desta relação que eu estou fazendo para que você entenda, que não havia nada que pudesse, portanto, impedir o poder de Jesus de atuar. Por isso que, quando nós nos deparamos, então, portanto, com os versículos 28 ao 34, nós agora vamos ver a ação de Jesus, os atos de cura, daquele, então, processo de, então, Gadara, o chamado, portanto, endemoniado gadareno, ou gerezeno, não importa, portanto, porque as expressões são símiles. O que acontece aqui? No mundo antigo, ou seja, as pessoas criam que, na verdade, todas as doenças eram, então, conduções e poderes do demônio. E esta ideia tem sido, portanto, recapitulada pelas igrejas neopentecostais. Tudo, portanto, que tem a ver com qualquer doença, se aplica, portanto, à ideia de que é um demônio que está ali, então, tomando conta da vida desta pessoa. Não obstante, este não foi e nem tem sido o ensino de Jesus sobre estas coisas. As dificuldades que atingem a todos nós, seres humanos, nem sempre então, característica de uma manifestação demoníaca. Mesmo porque nós nascemos em um mundo que já é doente, aonde o pecado transformou, portanto, a saúde em doença. O nosso corpo, que deveria ser perfeito, ele é mortal e, ao mesmo tempo, portanto, susceptível a todo tipo de impactos negativos. Nesta cena, em particular, reitero dos versículos 28 ao 34, Jesus está aqui realizando uma cura particular, demonstrando que nem o poder das trevas podem limitar o poder de Deus. Dizendo de outra maneira, aqui nós vemos o poder de Deus, portanto, lidando com o poder do diabo. E a vitória sempre é do Senhor. O que eu estou te dizendo, meu amigo, meu irmão, a partir do final do Sermão do Monte, os atos de Deus são apresentados no Evangelho de maneira singular por Mateus. Capítulo 8, portanto, neste resumo que eu fiz aqui, para que você entenda que não importa se seja a rejeição social em razão de tua pessoa, de terem te alijado para fora da alegria de viver em sociedade. Deus não esquece de você. Talvez você possa não ser um leproso físico, como eu também não sou, mas as pessoas nos veem muitas vezes como se tivéssemos uma doença contagiosa. E os olhares, a forma, portanto, de nos tratar é sempre com desdém. Mas seja, portanto, este tipo de tratamento, seja a doença de fato,
seja, portanto, preconceito social, por não sermos, de alguma forma, belos, não termos nada ao que oferecer do ponto de vista de condições, eu diria, de maior poder aquisitivo, de sermos, então, vistos muitas vezes como um Zé Ninguém, não importa. Se seja no ciclo de nossa família, quando só nós estamos sabendo da dor que estamos passando, seja de maneira pública, seja de um preconceito, eu diria, do ponto de vista apenas de que, não, porque é adventista do sétimo dia, já não presta. É assim em relação ao que eu entendo sobre a postura do escriba. É assim o que eu entendo, muitas vezes, de nossas dores dentro do nosso próprio lar. Quando, em relação ao que acontece com a sogra do Pedro, é assim em relação, portanto, àqueles que olham para nós e nos veem como que se tivéssemos, como já dissera, algum tipo de doença contagiosa. Ou talvez, na compostura de alguém que acha que nós estamos endemoniados por seguirmos e nos submetermos à orientação do Senhor, de guardarmos a lei. Como o Senhor, portanto, tem agido em prol desta igreja e dos seus filhos, que passam todos esses tipos de situações adversas. E parece que somos nós que somos os errados, os incircuncisos, os gentios. Como nós somos tratados, de fato, por aqueles que se veem como sendo os melhores dos melhores, como diz em inglês, the best of the best. Como, de fato, nós estamos sendo vistos pelos nossos próprios irmãos, por querermos uma vida mais estreita em relação a Cristo. Então, os Atos de Deus, no capítulo 8, é exatamente uma junção da palavra de Deus nos capítulos 5, 6 e 7. O que eu estou te dizendo, por fim, meu amigo, é que, na verdade, não basta ser ouvinte do Evangelho, nós temos de praticar o Evangelho. Os atos de Deus devem ser, portanto, manifestos em nossa vida. O apelo que eu faço a você nesse instante é que, ao voltarmos, portanto, para o texto de Mateus, especificamente, e analisarmos esse primeiro ato de Deus em relação à cura lá, deste personagem particular aqui, que aparece, portanto, como um anônimo. E há muitos anônimos curados dentro da Igreja do Senhor, que muitas vezes é preferível, portanto, não se revelar, para que as pessoas não nos vejam como que sendo, de fato, duvidosas lá, do ponto de vista, será que, de fato, ele está curado ou a doença está lá e vai continuar sendo objeto de nossa dúvida, e não só, e que a gente também pode ser contaminado. O leproso é um anônimo diante das curas que Jesus realiza. Não sabemos o seu nome, mas sabemos a doença que carcomia a sua liberdade social. Poderia existir algum paralelo com a situação que nós estamos passando? É possível, não? Que aqueles que tomamos alguma posição diferente daquilo que foi estabelecido por tantos, e às vezes até sobre uma pressão velada de líderes de nossa igreja, tentando nos persuadir a desistir de uma liberdade de escolha, somos talvez vistos por alguns como que sendo leprosos. Estaríamos, então, à beira de uma espécie de distanciamento social proposta por normas internas em nossa própria igreja. Estaríamos, de alguma forma, daqui mais algum tempo, meses ou dias, proibidos de virmos à igreja, porque, então, resolvemos tomar uma decisão diferente? O que, então, há de paralelo nestas coisas? Decisão de época, a doença era, portanto, o que fazia com que esse leproso fosse alijado do meio social. Mas aquilo que era intocável, à luz, portanto, de um olhar humano, o olhar divino, não se contamina com aquilo, portanto, que a sociedade coloca sobre pecha em todos nós, ou em forma de pecha em todos nós, de que não prestamos, que estamos doentes, que temos, portanto, de viver de maneira isolada, separada.
Você sente na pele o que é, de fato, o sofrimento de um leproso? Você agora sente. A sociedade, na verdade, nos colocou esse tipo de situação. Hoje há ambientes que você não pode entrar. Hoje há ambientes que você não pode ter acesso. Há lugares hoje que você sequer é considerado uma pessoa, mas simplesmente algo que é nojento, que contamina, que vitima outras pessoas. E o pior de tudo é quando nós encontramos esse tipo de situação levantada dentro do nosso próprio meio religioso. Há algo a aprender sempre com a palavra de Deus. Estou lhes dizendo que a doença é real, mas o pior de tudo é o preconceito levantado. Aqui, em particular, este homem estava fadado a morrer fora de um ambiente social. E quando encontrou-se com Jesus, em particular, ele clamou, ele adorou ao Senhor, e ele disse, verso 2 lá, Senhor, se queres, pode purificar-me. Quanto nós necessitamos de purificação para esses dias que estamos vivendo. Purificação do olhar dos nossos irmãos, porque tomamos uma decisão diferente da que eles tomaram. Não estou dizendo com isto que estou levantando uma espécie, portanto, de tratamento adverso também com eles, mas que deveriam entender que a liberdade é o que, de fato, norteia o cristianismo. Somos livres em Jesus. E a escolha de fazer ou não fazer algo que está sobre nossa decisão não poderia servir de elemento de chicote na mão de outros para nos ver, então, diferentes. É preciso entender que o sentimento da purificação tem de se tornar uma realidade em nossa vida. Se Jesus nos toca, mesmo diante daquilo que a sociedade colocou como se fôssemos pessoas abjetas, um nojo, o evangelho não é assim que é aplicado. É claro que há doenças contagiosas. É claro que o poder do diabo é real. É claro que existem ondas tentando nos engolir. É claro que existe preconceito social, preconceito étnico, preconceito, eu diria, de todos os tipos e formas na sociedade que vivemos. Mas isto no nosso meio, entre os que se preparam para ir para o céu. Então, Senhor, se queres, podes purificar-me. Não seria esta a nossa oração nesta manhã? Não seria este o apelo de Deus para que ele tenha melhor misericórdia e os seus atos agora de amor diante de tudo o que aprendemos em sua palavra nos capítulos 5, 6 e 7. Agora ele está dizendo, é assim que Deus age. Ele ama, ele acolhe, ele protege. É claro que nós não temos poder sobre certas doenças. É claro que nós não temos controle sobre certo tipo de coisas que são, de fato, contagiosas. Mas o que eu estou apelando não é que você se torne o irresponsável. É claro que nós temos doenças que são de um naipe transmissíveis, doenças, portanto, as chamadas DCTs, doenças, então, que são transmissíveis a partir, então, de relação sexual. É claro que há doenças que são transmissíveis pelos espirros, pelo ar. É claro que temos doenças que são transmissíveis pelo toque, pelo suor. É claro que tudo isso é uma realidade. Mas nós precisamos não nos permitir que a doença do preconceito, a doença, portanto, do afastamento, de olhar para o irmão não como uma atitude de nojo, porque ele não seguiu o regramento que você estabeleceu, mas olhar para o irmão como alguém que a graça de Deus não está distante de purificá-lo. Por isso, tome muito cuidado em não criar leprosos para o século XXI, embora a lepra ainda seja uma realidade em muitos lugares, e é uma doença real. Mas hoje, com toda a tecnologia e sabedoria que Deus deu aos homens, há como, portanto, cuidar sem que se torne
além da doença, um preconceito religioso. Jesus tocou no intocável, mas ele também apelou da seguinte maneira, terminando os versículos 3 e 4, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente você deve lembrar, limpo pelo poder de Deus. A cura é uma realidade, mas nós temos de entender que ela é feita pela vontade de Deus. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai e mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Eu vou voltar a este verso para alargar esta compreensão para você. Para mim também, porque nem de tudo que a gente ensina, e é isto que eu vou reiterar a frase, de tudo que a gente ensina, a gente tem de viver e confiar. Não podemos ser professores teóricos, temos de ser professores e praticar. Aquilo que então se requer, na medida, portanto, que ensina aos outros, essa mesma medida deva ser usada para ensinar a mim mesmo. O que Jesus, então, dissera e por que proibira deste Senhor anônimo não noticiar o que ocorrera? Que Deus te ajude, meu querido amigo e irmão, a entender que Deus não tem limite para abençoar você e a mim, mas é doloroso, a gente sente na pele o quanto é o sofrimento daquilo que os homens criam, além de nossa própria dificuldade de doença, que muitas vezes temos de fato de nos afastar. A gripe é contagiosa, esta doença que aí está mas a pior de todas as coisas é, além do distanciamento, o preconceito que se põe sobre muitas pessoas, a ponto de alguns chegarem, portanto, a jamais noticiar que foram acometidos pela doença para não, então, serem vistos como pessoas que estão continuamente doentes. E por quê? Bem, para o mundo lá fora, talvez fosse isto algo comum, mas no nosso meio há algo errado. Então, meu apelo a você nesta manhã é que se submeta a buscar em Cristo Jesus, além da purificação de um corpo talvez que esteja doente, a purificação da mente, da alma, da psique, ou psique, a fim de que, então, tenhamos condições de viver sem olhar o nosso semelhante com os olhos da punição. Que Deus te abençoe e que a lepra do preconceito não permaneça em sua mente. É o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua mão repouse sobre nós, que teu Espírito nos guie, que tua graça nos alcance, que possamos viver de maneira solene aquilo que de fato o Evangelho nos propõe. Atos de bondade, do amor de Deus, seja também o que a tua igreja, a todos nós, possamos então realizar em prol dos nossos semelhantes. Suplico esses favores e te agradeço. No poderoso e santo nome de Jesus. Amém.